5 passos de oração em cura. Fica comigo nesse vídeo que você vai aprender e desenvolver os 5 passos para que você possa curar os enfermos e curar os doentes. A paz do Senhor, boa noite, você, meu irmão, minha irmã que está assistindo esse vídeo. A gente vai falar hoje de 5 passos para orar por cura. Você vai aprender 5 passos para orar por cura. Então, fica comigo nesse vídeo que você vai aprender como orar por cura. Amém? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é entrevista. Você vai ver que todo momento Jesus, quando ele está orando por cura, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Ele também pergunta para aquele pai daquele menino: há quanto tempo isso tem ocorrido? Sendo uma cura por libertação. E aí Jesus ele faz a entrevista. Porque é mediante a entrevista que ele vai fazer a oração. Se você vai ver, Jesus ele sempre ora diferente. Ele nunca ora a mesma coisa. Para um surdo ele fala efatá. Para um cego ele toca o cego e fala para abrir. O outro ele manda se lavar no tanque de Siloé. Então você vai ver que Jesus está sempre curando de forma diferente. Por isso que Jesus ele sempre fazia a pergunta: há quanto tempo? Ou o que queres que eu te faça? Então sempre faça uma entrevista. Eu costumo dizer que a primeira fase é a entrevista. Você pode perguntar o que a pessoa quer na oração, há quanto tempo ela tem, aonde ela sente a dor, se ela tem laudo. Isso vai ajudar você na oração. O segundo passo é a seleção para a oração. Seleção para a oração vai ser sempre importante. Por quê? Porque se uma pessoa não tiver um laudo, não tiver nada, só sentir dor naquele momento, eu indicaria você pedir ao Espírito Santo para poder tocá-la e poder te direcionar na dor. Eu sempre, quando eu vou orar para a pessoa, eu toco a pessoa e eu falo assim, mesmo que eu estiver em silêncio, eu vou estar tocando em você. Quando eu não estiver orando, falando com você, eu vou estar em silêncio, ouvindo o direcionamento do Espírito Santo. E aí eu sempre estou com meus ouvidos abertos, espirituais abertos, para poder ouvir o Espírito Santo. Então, quando eu não sei onde é a dor, não sei qual é o problema da pessoa, não tem laudo, eu peço ao Espírito Santo para me dar a direção. Mas quando eu já sei onde é a dor, já existe um laudo, normalmente eu oro direto para que a enfermidade seja cancelada. E é justamente o terceiro passo, que é a oração. Após a seleção da oração, você vai fazer a oração especificamente. Qual é o terceiro passo? Oração. Então vamos lá, na oração, o que vai acontecer? Você sempre vai orar de olho aberto. Por quê? Porque se a pessoa ficar endemoniada, você vai estar vendo o que está acontecendo. Outra coisa, persista na oração. Terminou de orar, pergunta à pessoa se ela está sentindo alguma coisa, se ela sentiu alguma coisa, se melhorou alguma coisa a dor dela. Normalmente nesses casos, você vai ver que você vai ter que orar 1, 2, 3 vezes para a pessoa ser curada. Então, ore de novo. Observe se a pessoa está sendo curada, né? Se você está orando pelo inchaço. Eu já orei por uma pessoa que estava com a barriga inchada e quando eu toquei, declarei em nome de Jesus, a barriga da pessoa desinchou. Então você vai ter várias experiências quando você estiver de olho aberto. Quando você, por exemplo, quiser orar para um membro crescer do corpo da pessoa, você vai ver o membro crescer. Então é bom sempre estar de olho aberto. Então, quarto passo é a entrevista. Após a oração, você vai perguntar para a pessoa: você sentiu alguma coisa? Ou está doendo ainda? E aí, normalmente, você pede a pessoa para se mexer, caso esteja a dor, em lugar que ela se mexa e a dor era contínua. Então, você sempre vai perguntar: está doendo ainda? Se mexe, ou então faz algo que você não sentia, que sentia dor. E a pessoa normalmente vai se mexer, vai agachar. É sempre importante, né, ter esse feedback daquilo que aconteceu. E a última, direcionamento de fé. Se você está falando para alguém que não conhece Jesus e você orou por cura e ela foi curada,
você direciona ela para que ela conheça Jesus, né? O dono da cura é Jesus. Nós fazemos isso porque Jesus nos deu autoridade. Então você fala para ela, ó, Jesus te tocou, mas ele não quer tocar só o seu corpo físico, ele quer tocar também a sua alma, ele quer salvar a sua alma. E caso você ore e alguma coisa não aconteça, normalmente o que eu faço? Eu direciono a pessoa a ter fé, dizendo que Jesus sempre quer curar, né? Eu já vi relatos de pessoas que não foram curadas na primeira oração, mas foram curadas na segunda oração. Teve pessoas que já foram curadas, não foram curadas por outras pessoas e vieram até mim e foram curadas. Então, você sempre diga à pessoa não desistir da oração, não desistir da sua cura. Jesus, ele quer sempre nos curar. Quando aprendemos a nos submeter à vontade de Deus e ao mover do Espírito Santo, ele sempre quer nos tocar. Então, sempre direciona a pessoa à cura, para ela creia, que ela possa viver a cura todos os dias, tá bom? Então, curta esse vídeo, comente e encaminha para o seu amigo que quer e deseja ser um avivalista de cura nessa geração.